Pela noite que nos desce, pelo dia que se inicia, pelos momentos que temos a Tua presença. Ilumina nossas mentes, nosso entendimento, dá-nos a liberdade de expressão e leva-nos, Senhor, ao lugar certo da Tua vontade. Seja conosco, Pai, e ouve e responde a todas as orações que subiram em favor deste trabalho. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Amém. Todo o povo de Deus diga amém. Amém. Ainda de pé, abra a sua Bíblia para Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Aleluia. O que primeiro pegar pode ler em voz alta. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém. Todos digam amém. Amém. Podem se assentar em nome do Senhor. Nesta manhã nós estaremos falando sobre a imagem de Deus. A imagem de Deus. Nesse versículo diz que Deus criou o homem à sua imagem. Macho e fêmea Ele criou. Bom, ao começar aí, eu quero fazer uma pergunta. Olhe para uma das nossas irmãs. Cuidado se você é casado, não olhe para a sua mulher. Obrigada. Muito bem. O que significa? Deus é igual a você ou igual a ela? Aos dois. Hã? A Bíblia diz que Ele criou o homem à sua imagem, macho e fêmea criou. Muito bem. Vamos observar, em primeiro lugar, que Deus, biblicamente, é composto de uma só pessoa. É um só ser. Então significa que na glória celestial existe um só ser. Se existe um só ser, existe uma só imagem. E a Bíblia mostra que Deus criou o homem à sua imagem. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas a princípio vamos examinar a situação. Deus é composto de um só ser. Então, tiremos da mente completamente uma tríplice imagem no céu, porque não existe uma tríplice imagem, existe um só ser. Monoteísmo foi sempre a fé do povo hebreu, israelita, judeu, que foi o desenvolvimento daquele povo. Sempre eles creram e pregaram o monoteísmo, a existência de um só Deus. Eles não tinham dúvida nenhuma sobre isso, tanto que nem tentaram ensinar nada sobre isso, dizer, olha, Deus não é composto, Deus não tem três pessoas, Deus não tem duas. Na Bíblia não tem nenhum lugar onde eles tentam explicar isso, porque isso era coisa completamente descartável. A confusão de um Deus trino, ou seja, composto de três pessoas, nunca existiu na mente dos israelitas e nem dos apóstolos. Eles não se preocupavam com isso, porque isso não era divulgado nem crido. Eles criam simplesmente numa coisa: Deus é um só, acabou. Não tem mais nada, é um só. É um só Deus. Ouve, ó Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Os princípios de Israel eram esses. Eles criam em um Deus composto de uma só pessoa. Vamos observar umas passagens bíblicas aqui. Isaías capítulo 6, versículo 1. Quando Isaías contempla o trono de Deus e recebe a revelação
Alguém leia na congregação, rapidamente. Eu vou pedir aos irmãos para ler, então sejam rápidos na Bíblia. No ano, versículo 1, pastor. É isso aí mesmo. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um trono, alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Só não é essa Bíblia que eu conheço. A que eu conheço diz, no ano em que morreu Uzias, no ano em que morreu Uzias, a sua fala faleceu. O rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Muito bem. No ano em que faleceu o rei Uzias, diz Isaías, eu vi, todos digam o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então ele teve a visão de um só ser. O ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, Israel sempre guardou essa visão na mente de um Deus singular. Não é um Deus dividido, não é um Deus com 2 pernas e 3 cabeças. Essa visão de um Deus com 3 cabeças pensantes e que decidem entre si, essa visão foi uma visão criada depois da morte dos apóstolos. Para quê? Para satisfazer ao monoteísmo e ao politeísmo. Para satisfazer aqueles que estavam entrando para a igreja com a fé em vários deuses e com a fé em um só Deus. Então eles, ao pregar isso, estavam agradando a gregos e troianos, né? Estavam agradando aos cristãos verdadeiros que criam um só Deus e estavam agradando aqueles que criam em vários deuses. Então criou um Deus que diz ser único e que é dividido em 3 pessoas. Então quem gosta de um está bem, quem gosta de muitos está 3. Essa é uma fé antibíblica. Não tem na Bíblia, não tem esse princípio na Bíblia. Deus não é composto de pessoas, mas sim composto de uma só pessoa. Vamos a uma outra passagem. Apocalipse 22, 3 e 4. Abra para nós. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Observe, nessa visão celestial, João vê o trono. Todos digam o trono. Não são vários tronos. Mas uma vez eu esbarrei com um cidadão, que eu falei isso, mostrei isso para ele. Existe um só trono no céu. Ele falou, isso não é problema nenhum. Sofá tem de todo tamanho. Pode ser um só largo. Então, um só trono no céu. Ali vai acontecer que um só será adorado. Os seus servos, que seremos nós, o adoraremos. Singular. Não é? Nós veremos a sua singular face. Isso aí encerra tudo. Quem chega no céu procurando chegar no céu, se chegar lá, né? Procurando 3 rostos, vai se dar mal. Porque vai ficar procurando, não encontra no céu, vai procurar em outro lugar. Porque lá não tem. Glória a Deus. A um só será visto, uma só face. Não é? Veremos a sua face. E nós teremos o seu nome. Então há singular para tudo aí. Então o princípio bíblico da pessoa de Deus é singular. Um só ser. Descarta todas as outras ideias. Um
só ser. Uma só face, um só ser. Bom, vamos avançar aqui. Vou tentar seguir o esboço mesmo. E Efésios 4, 5 e 6. Alguém leia também para nós. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Muito bem. Um só o quê? Deus. Não é? Um só Deus. E um só Espírito. Olha só. Vamos pensar um pouquinho. A Bíblia em João 4,24 diz que Deus é Espírito. Não é? Quando Paulo queria ir para Bitínia, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, diz a Bíblia, impediu ele de ir. Amém. Não é? Quando Pedro deu a explicação do dia de Pentecoste, ele disse: estes irmãos estão cheios do Espírito Santo. Se eu for acreditar num Deus dividido em 3 pessoas, eu tenho que admitir que existem 3 espíritos lá no céu. E para mim dá arrepio. Servir a 3 espíritos? Eu fiz uma pergunta, não me lembro bem se foi no debate, eu fiz uma pergunta para alguém uma vez. Você crê que quando nós aceitamos a Cristo e abrimos o coração para Deus, entra 3 espíritos dentro da gente? Porque Deus é espírito. O Espírito de Cristo, diz a Bíblia, claramente separado, e o Espírito Santo. Então entra 3 espíritos dentro da gente? Bom, eu acho demais. Já basta um. Então o que nós estamos vendo e tentando mostrar aos irmãos é que existe um só Deus. Este Deus é Espírito. Quando a Bíblia se trata do Espírito de Cristo, está falando do próprio Deus em Cristo. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, é o próprio Espírito de Deus, ou a essência de Deus em nós. Deus tem muitos atributos. É veraz, é onipotente, onisciente, onipresente, é muita coisa. Mas tem 3 coisas que não é atributo de Deus. Faz parte da essência dele. Deus é amor. Amor não é essência. Não é atributo. Deus é espírito. Também não é atributo. E o terceiro ponto é que... Qual é a ordem? Deus é amor? Deus é luz. Deus é luz. Não é atributo. São 3 características da essência de Deus. Então, ele ser um ser espiritual é da natureza dele. Ele é espírito. Bom, então, nós já acabamos de ver que há um só espírito, e esse espírito é o próprio Deus, e que esse Deus foi visto por Isaías. Agora eu faço uma pergunta. Quando Isaías olhou para o trono, ele disse: eu vi o Senhor. Muito bem. Que imagem ele viu? Espírito tem forma? Tem ou não? Não. Então ele viu um trono vazio? Não. O que ele viu lá? Se quiser me responder, pode perguntar, falar, vai perguntar a ele. Mas, antes de eu perguntar a ele, vocês tentam me responder. O que então Isaías viu? Ele diz: eu vi o Senhor. Dá claramente a entender que ele viu uma imagem. Não é? Quando ele viu esta imagem, ele viu também que o cetro enchia o templo. Todos sabem o que é um cetro? É aquele pauzinho, né, que o rei, o imperador tinha na mão, ficava sentado com aquilo na mão. Qual o microfone? Talvez se fosse o microfone da época,
da tecnologia dele. Ele colocava aquilo na boca e falava, servos! Aí corria todo mundo para junto dele. Mas o cetro era seguro pela mão. Agora, o que Isaías viu sentado no trono? Ele viu um homem? Ele viu alguém na forma humana? Ou ele viu um espírito? São questionamentos que nós não temos uma resposta inteiramente definida. Qual é a forma de um espírito? Qual é a forma de um espírito? É um ser vivo, é um ser real. Então nós começamos, a partir de agora, a ver que existem duas maneiras de se ver as coisas. Existe uma maneira física e humana de ver com os olhos humanos, e existe uma maneira espiritual de ver com os olhos espirituais e visão entre os seres espirituais. Um anjo olha para o outro e não vê nada e fala, meu amigo anjo. O outro responde, estou aqui. Ninguém está vendo nada. Porque só ouve a voz. Olha, o Senhor mandou você ir lá na terra abençoar o Zezinho. E o outro dizia, eu acabo de vir de lá. Será que é assim a conversa dos anjos? Ninguém vê ninguém? São seres transparentes? São seres espirituais que não têm visão? Não. Existem olhos físicos. Eu olhando para vocês aqui, eu estou vendo vocês. Acredita nisso? Amém. Amém não, eu não estou vendo não. Imaginando pelos olhos da fé. Pelos olhos da festa da melhor. Então, olha para você. Vocês olham para o outro e veem o outro. Existe uma maneira de ver humanamente. E existe uma maneira de ver com olhos de anjos, olhos de seres espirituais. Então, o que eu não consigo ver com os olhos físicos, no mundo espiritual, eles existem como seres reais e veem. A Bíblia mostra que os anjos são seres que não têm condição de arrependimento. Uma vez pecando, condenados para sempre. Seria injustiça de Deus? Por que Deus não dá ao anjo a oportunidade de se arrepender igual a nós? O homem deu condição de se arrepender, os anjos não. Os anjos, uma vez decaíram para sempre, para ir para o fogo do inferno. Eles sabem bem disso e falham porque quer, por decisão pessoal. Agora fica o questionamento: por que eles não têm a característica de arrependimento? Eu entendo que nós temos um limite, uma limitação naquilo que vemos. Os olhos humanos são capazes de captar até um limite. Os anjos não. Eles veem o mundo físico, o mundo espiritual. Eles estão diante de Deus, contemplando a face de Deus. Então, o pecado deles, o erro deles, a falha deles é plenamente consciente. Plenamente consciente. A gente fala, ó, irmãzinha, você que está sentada ali do meu lado, ali, do lado direito meu, eu quero te dar uma notícia. Satanás está do seu lado. Você vai dizer, o sangue de Jesus tem poder. Não é a primeira coisa que você vai falar? Vai sentir um arrepio. E vai ficar com medo. Mas você não está vendo. Então, os anjos não.
Quando Satanás se aproxima, os demônios chegam, eles estão cara a cara com eles e sabem bem quem é quem. Então eles não são seduzidos, eles não são enganados, eles não são levados ao erro. Eles erram porque decidiu errar. E eu acredito que não houve uma só rebelião no céu, não. Eu acredito que até hoje anjos estão falhando no céu. Anjos estão falhando. E estão sendo entesourados para o dia do juízo de Deus no abismo. E eles são seres que têm o direito de decidir, mas decidem consciente. Bom, eu estou falando de ser espiritual, para tentar colocar na mente dos irmãos a ideia da imagem de Deus. Quando os anjos olham para Deus, eles veem um ser. Quando Isaías olhou para Deus no trono, ele viu um ser. Esse ser que Isaías viu é chamado de linguagem antropomórfica. Ou seja, trazer para o mundo físico e humano características de um ser espiritual. É tomar a forma humana de um ser com forma diferente. Os anjos têm a sua forma, Deus tem a sua. É um ser. Quando nós partirmos dessa vida e ganharmos uma nova esfera de vida espiritual, nós veremos Deus como Ele é. É o que a Bíblia fala. Mas quando, olhando na característica humana, nós não temos noção de entender como Ele é. Então Ele se revela para nós ao nível daquilo que nós podemos entender. Isso é antropomorfismo. Dizer que Deus tem mão, tem pé, tem olho, cabeça, assenta, levanta, tem sede, tem fome, é características atribuídas a Deus, mas que obrigatoriamente ele não tem tais características. Nós temos essas características. Então, para o nosso entendimento, a Bíblia usa, e o próprio Deus usou, antropomorfismo, forma antropomórfica de se revelar. Por meio das teofonias, Deus se revelou para nós usando formas que nós entendemos, humanas. Formas humanas. Ele não só se revela por meio de formas humanas. Para Moisés, lá no monte, ele se revelou por meio da forma de uma sarça ardendo, queimando. Era só um fogo. Eu não sei a imagem que Moisés viu no alto do monte, onde ele falou cara a cara com Deus. Ele não revela como foi. Mas o monte fumegava, aleluia, tremia, com a presença de Deus. Deus, ele tomou forma de homens, algumas vezes, conversando com Abraão, conversando com outros patriarcas e profetas do passado, aparecendo na forma de homem. Isso é chamado de teofonia. Imagens temporárias que Deus tomava para se relacionar com o homem. Se Ele viesse se relacionar conosco por 33 anos, como vem Jesus, como um Deus, seria uma coisa que o homem não suportaria. Quem de nós é capaz de suportar Deus em sua essência e com toda a característica do seu grande poder? Ele se limitou à forma de um homem em Cristo. Ele se enclausurou dentro de um ser humano, Cristo, para poder relacionar-se comigo, com você e com todos nós. É a mesma coisa. Eu fico
parado. Eu, quando era criança, eu gostava demais disso. Eu deitava no chão, matava a mosca, botava a mosquinha lá no chão e ficava deitado esperando as formiguinhas virem para pegar a mosca. Então, lá vem uma formiguinha solitária, encontrava a mosca. Aí ela agarrava de um lado, puxava daqui, puxava dali, muito pesada, a mosca para ela. E eu ficava olhando, tomando conta. Daqui a pouco a mosquinha metia a mão no bolso assim, tirava um celular. Daqui a pouco apareceu um monte de formiga. A mosca não, a formiguinha. Apareceu um monte de formiga. Aí juntava umas. Uma agarrava de um lado, outra agarrava do outro, outra subia em cima, ia de carona. E daqui a pouco estava a mosca sendo arrastada. Lá vai ela embora. Lá vai ela embora. E as formiguinhas tudo levando ela para onde queria. E levavam a mosquinha, ia embora, eu acompanhava. Eu levava horas ali dentro, acompanhando aquele cortejo fúnebre. E ela ia levando a mosquinha para comer em algum lugar. Imagina que elas entravam no buraquinho, ou cortavam muitas das vezes em pedaços, levavam os pedaços para dentro do buraquinho do formigueiro dela. Aí sumia da minha vista. Imagina se eu quisesse continuar vendo e tentasse enfiar o meu pé dentro do buraco do formigueiro. E tentasse entrar. Eu conseguiria? Não. Deus é tão grande, tão poderoso, tão superior a todo ser humano, que não tínhamos a mínima condição de ter o Emanuel, Deus conosco, se ele não se fizesse uma formiguinha para conseguir conviver com as outras formigas. Se ele não conseguisse ser igual ao homem para conviver com o homem. Filipenses 2 tem uma trajetória muito linda. Leia para nós, irmão. Filipenses 2, eu creio que é de 7 ou de 8 para frente, até o 10. Não está no assunto aí não, mas pega para mim. Filipenses 2, leia de 8 em diante para nós. Assim, na forma de homem. Não, então vai para o 7, volta lá. Tá, assim. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus. Muito bem, lá vem outra Bíblia errada. Oh, meu Deus do céu. Que subsistindo na forma de Deus. Pega essa tradução para nós. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus. Muito bem, pare aí, olha. Subsistindo em forma de Deus. Cristo era Deus. E mais? Não considerou o ser igual a Deus, coisa a que devia se aferrar. Ele tinha o direito de se manifestar ao mundo como Deus, porque ele era. Mas ele não fez. E mais, o que ele fez então? Mas esvaziou-se a si mesmo. Diminuiu. É como eu querer inventar um formigueiro. Tomando a forma de servo. Tomou a forma de quê? Servo.